Oi pessoal, tudo bem? Professor Samuel falando. Pessoal, nós vamos dar continuidade às nossas aulas, tá certo? Essa é a nossa terceira aula, tá ok? Ainda estamos falando acerca dos substantivos. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar acerca das flexões desses substantivos, tá ok? Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a apostila na página 7, que nós vamos dar continuidade às nossas aulas, tá ok? Lembrando, pessoal, que absolutamente tudo o que for dito ou o que for colocado aqui no quadro para uma inferência acerca do que nós estamos estudando, absolutamente tudo está contido na apostila, tá ok? Vamos lá. Os substantivos em português, página 7, tá? Podem pertencer ao gênero masculino ou ao gênero feminino. São masculinos os substantivos a quem pode se antepor o artigo o, tá certo? Lembrando que o ou o, ele é artigo, ele é definido, ele é, como é do homem, né? Masculino, e ele é singular. O homem, o gato, o dia, o menino, o mar, o pó, são femininos os substantivos a que se pode antepor o artigo a. Então vem aqui. A. Somente a é artigo definido, feminino, singular. A mulher, a gata, a semana, a menina, a terra, a mesa, tá ok? Então vamos lá, apenas para fixação, tá bom, pessoal? Apenas para fixarmos isso aqui. O, apenas ele é artigo definido, masculino, singular. Lembrando que essas 4 classificações são pertencentes apenas ao artigo o, tá certo? E ao artigo a é um artigo definido, certo? Porque eu posso utilizar, por exemplo, a Amanda, a Maria, tá certo? Eu estou definindo. Artigo definido, feminino, singular, tá certo? Vamos lá. O uso das palavras masculino e feminino costuma provocar confusão entre a categoria gramatical de gênero e a característica biológica dos sexos. Para evitar essa confusão, observe que definimos o gênero com o fato ligado à concordância. Esse fato que está ligado à concordância é justamente o artigo, tá certo? Lembrando que nós ainda vamos ver isso, mas apenas para que nós possamos saber, né? Os artigos eles podem ser definidos ou indefinidos, né? Eles podem caracterizar o substantivo ou descaracterizar o substantivo, tá certo? Nós vamos depois descobrir quais são os artigos que nós utilizamos para caracterizar esse substantivo e os artigos que nós utilizamos para descaracterizar, ou seja, para não conseguir identificar definidamente quem é este substantivo ou ao que nós realmente estamos falando, tá certo? Vamos lá. Por exemplo, o substantivo masculino ele é sempre anteposto pelo artigo o. Isso não quer dizer que é uma regra, isso quer dizer que é utilizado para ajudar na nossa compreensão. Vamos lá. Formação do feminino. Nós temos os substantivos biformes. Não podemos esquecer, questão de avaliação, tá certo? Substantivos que designam seres humanos ou animais podem apresentar uma forma para o masculino e outra para o feminino. Por isso nós chamamos de biformes, tá certo? Porque ele pode apresentar uma forma para o masculino e outra para o feminino diferente. Nós temos substantivos comuns, né, de 2 ou comuns de 2 gêneros, né, que são substantivos que apresentam uma única forma para os 2 gêneros. Por exemplo, barata. Não tem o barata
e a barata? É simplesmente a barata. Se é o macho ou fêmea, eu não sei como faz para descobrir, mas eu sei que para falar nós utilizamos apenas a barata. Por exemplo, o agente e a agente, aquele jornalista, aquela jornalista, esses substantivos são comuns de dois gêneros, tá certo? Os substantivos sobrecomuns e epicenos são substantivos que designam seres humanos, animais ou vegetais e que são sempre do mesmo gênero, que se refiram a seres do sexo masculino ou feminino, tá certo? Por exemplo, o cônjuge ou cônjuge, a testemunha, o indivíduo, a criança, não tem o criança, né? Então é a criança, a criatura, a vítima, tá certo? Nós temos também o gênero e mudança de significado. Por exemplo, nós temos o cabeça. O cabeça quer dizer que é o chefe, o que manda, o que impera. E nós temos a cabeça, que é a parte do corpo humano, tá certo? Então, observe que ao alterar o meu artigo, eu também estou alterando o que eu quero que você entenda com aquilo que eu estou querendo falar, tá certo? Por exemplo, o capital, conjunto de bens, dinheiro. A capital é a cidade, tá certo? Por exemplo, eu tenho um capital X, pronto. E a capital do estado do Ceará é Fortaleza. O crisma, né, é um óleo usado num sacramento religioso, e a crisma é uma cerimônia religiosa. São duas coisas diferentes, apenas motivadas pelo artigo. Quando eu mudo esse artigo, eu mudo a compreensão daquilo que eu quero falar. O cura é o sacerdote e a cura é o ato ou o efeito de curar. O língua, intérprete, e a língua é o músculo do aparelho digestivo, ou idioma, né? O moral é um ânimo, né? Um brio. E a moral é um conjunto de valores, regras, conceitos culturais, sociais que você carrega com você, tá certo? Então vamos lá, para que nós possamos entender isso e terminar esse nosso estudo acerca dos substantivos, pessoal. Observe que a letra O é artigo definido masculino singular e a letra A é artigo definido feminino singular. A partir disso eu vou fazer a classificação desses meus substantivos, que foi justamente isso que nós vimos aqui na página 7, que são as flexões, tá certo? Nós temos os substantivos biformes, tá certo? Que tem uma forma para um sexo e a outra para o outro. Tá certo? Que tem uma forma para um gênero e outra forma para o outro. Nós temos também, pessoal, os comuns de dois gêneros, tá certo? Que ele é regido simplesmente pela troca desse artigo. E nós temos os sobrecomuns e os epicenos, que são aqueles substantivos que não existe uma flexionalidade, tá certo? Eles não se flexionam para que eu possa saber qual é o gênero de cada um, tá ok? Com isso, nós encerramos esse nosso conteúdo acerca dos substantivos, tá ok? Pessoal, agora eu gostaria que vocês, para nós encerrarmos isso, fizessem todas as atividades da página 8 e 9. Página 8 e 9, tá certo? Vocês vão fazer todas as atividades que estão contidas na página 8 e página 9, tá ok? Pessoal, tá bom? Então eu agradeço a cada um que esteve comigo nessa aula, tá certo? E eu gostaria, pessoal, de falar, tá certo? Que é um negócio muito novo, né? Então a gente está aprendendo e se adequando, buscando chegar da melhor forma possível para que possa a aula chegar com a qualidade até você, tá bom? Agradeço, pessoal, e até a próxima. Na nossa próxima aula, nós vamos dar início, pessoal, à formação do plural, tá bom? Eu aguardo vocês. Até mais. Que Deus possa abençoar a cada um. Tá bom, pessoal?
Grande abraço, até mais.